Quando eu era criança, minha avó tinha uma boneca antiga que ficava sempre na janela do sótão. A boneca, chamada de Ana, tinha uma expressão assustadoramente realista e parecia estar sempre me observando. Minha avó dizia que a boneca era especial e que nunca deveria ser movida. Após a morte dela, a casa ficou vazia por anos, até que minha família decidiu vendê-la. Enquanto preparávamos a casa para a venda, decidi subir ao sótão para pegar a boneca como uma lembrança. No entanto, desde que trouxe Ana para minha casa, coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca parecia mudar de posição sozinha, e comecei a ouvir risadas infantis durante a noite. Minha esposa também notou a atividade estranha e sugeriu que nos livrássemos da boneca. Certa noite, acordei com um som de arranhões vindo do quarto onde deixamos a boneca. Fui investigar e encontrei a boneca caída no chão, com um sorriso estranho no rosto. Sentindo um arrepio, decidi colocar a boneca de volta no sótão da casa da minha avó. No caminho, ouvi uma voz sussurrar: "Não vá." Com medo, pesquisei a história da boneca e descobri que ela havia pertencido a uma menina que morreu tragicamente. Diziam que o espírito da menina estava ligado à boneca e que ela se tornava ativa à noite, buscando atenção e companhia. Decidido a resolver a situação, consultei um especialista em fenômenos paranormais. Ele confirmou que a boneca estava possuída pelo espírito da menina. Realizamos um ritual de purificação e queimamos a boneca, garantindo que o espírito fosse libertado. Desde então, a atividade estranha parou. Embora a experiência tenha sido assustadora, sinto que fizemos a coisa certa. A casa da minha avó foi vendida, mas às vezes, à noite, ainda ouço o som de risadas infantis, como um eco do passado. Ana se foi, mas sua presença ainda paira sobre minha memória, lembrando-me de que alguns objetos carregam mais do que apenas valor sentimental. Sempre fui apaixonado por móveis antigos, então, quando encontrei uma cadeira vitoriana em uma loja de antiguidades, não pude resistir. A cadeira tinha um design elegante e parecia em perfeito estado. Levei-a para casa e a coloquei na sala de estar. No entanto, desde que a cadeira chegou, coisas estranhas começaram a acontecer. Comecei a ouvir passos no andar de cima, como se alguém estivesse andando por lá. Uma noite, ouvi claramente o som de alguém se sentando na cadeira, embora estivesse sozinho em casa. Fui verificar, mas não havia ninguém. Comecei a sentir uma presença na sala de estar, como se estivesse sendo observado. Decidi investigar a origem da cadeira e descobri que pertencia a uma mulher chamada Margarete, que viveu no século XIX. Segundo a lenda, Margarete era uma mulher solitária e passava a maior parte do tempo sentada naquela cadeira, olhando pela janela. Ela morreu repentinamente, e desde então, a cadeira era considerada amaldiçoada. Uma noite, decidi dormir na sala de estar, determinado a enfrentar o que quer que fosse. Acordei no meio da noite e vi uma figura feminina sentada na cadeira. Ela tinha uma expressão triste e olhava diretamente para mim. Tentei falar com ela, mas ela desapareceu antes que eu pudesse dizer algo. Senti um calafrio e uma sensação de tristeza profunda. Procurei a ajuda de um médium, que me disse que o espírito de Margarete estava preso à cadeira. Ela estava ligada a ela por causa de sua solidão e tristeza. Realizamos um ritual para libertar sua alma. Durante o ritual, a cadeira começou a balançar levemente e ouvi um sussurro suave dizendo: "Obrigado." Após o ritual, a cadeira ficou quieta e a sensação de presença desapareceu. Decidi doar a cadeira para um museu de antiguidades, explicando sua história. Embora a cadeira tenha sido uma bela adição à minha coleção, a experiência me ensinou que alguns objetos carregam mais do que apenas valor estético. Eles carregam histórias e, às vezes, espíritos que não conseguem encontrar paz. Mudei-me para uma pequena cidade para escapar da agitação da cidade grande. Encontrei uma casa adorável no final de uma estrada rural, cercada por florestas. A casa era antiga, mas tinha um charme que me atraía. No entanto, logo após a mudança, comecei a perceber que algo não estava certo.
A primeira coisa estranha que notei foram as portas que se abriam sozinhas. No início, pensei que era uma questão de correntes de ar, mas isso continuou a acontecer, mesmo quando todas as janelas estavam fechadas. À noite, ouvia ruídos de passos no andar de cima, embora eu morasse sozinho. Uma noite, ouvi claramente alguém sussurrar meu nome. Decidi investigar a história da casa e descobri que, anos atrás, uma mulher chamada Emily morou lá. Ela foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas, e seu marido foi o principal suspeito, mas nunca foi condenado. Os moradores locais acreditavam que o espírito de Emily ainda assombrava a casa, buscando justiça. Uma noite, enquanto dormia, senti uma presença no meu quarto. Acordei e vi a figura de uma mulher parada ao pé da minha cama. Ela era pálida e tinha uma expressão de tristeza profunda. Ela estendeu a mão para mim e senti um frio intenso. Tentei falar, mas ela desapareceu antes que eu pudesse dizer algo. Com medo, chamei um amigo que é sensitivo para ajudar. Ele confirmou que o espírito de Emily estava preso na casa, incapaz de descansar por causa da injustiça que sofreu. Realizamos uma sessão espírita para comunicar-nos com ela. Durante a sessão, Emily revelou que havia sido assassinada por seu marido, que ainda vivia nas proximidades. Decidimos confrontar o marido, agora um homem idoso. Ele inicialmente negou tudo, mas, confrontado com os detalhes revelados por Emily, finalmente confessou o crime. Com sua confissão, realizamos um ritual para libertar o espírito de Emily. Desde então, a casa ficou em paz. A experiência me deixou com um profundo respeito pelo mundo espiritual. Embora eu tenha encontrado a tranquilidade que procurava, nunca esquecerei o olhar triste de Emily e a sensação de sua presença. A estrada pode ter um fim, mas as histórias que ela carrega nunca desaparecem. Eu sempre fui cético em relação ao sobrenatural, até que comecei a sentir uma presença em minha casa. Tudo começou de maneira sutil. Passos no corredor à noite, uma sensação de estar sendo observado e o som de sussurros incompreensíveis. Eu descartava esses eventos como frutos da minha imaginação, mas tudo mudou uma noite. Estava no meu quarto, lendo, quando senti uma brisa gelada, embora todas as janelas estivessem fechadas. Levantei-me para investigar e, ao entrar no corredor, vi uma sombra passar rapidamente. Segui a sombra até o sótão, onde sempre senti uma estranha sensação de desconforto. Ao abrir a porta, senti uma presença intensa, quase sufocante. Liguei a luz e no canto do sótão, vi uma figura nebulosa. Ela não tinha rosto, apenas uma forma humana indistinta. Tentei me aproximar, mas uma força me empurrou para trás. De repente, ouvi um sussurro claro: "Saia daqui." Aterrorizado, saí correndo de casa e passei a noite na casa de um amigo. Decidi investigar a história da casa e descobri que, décadas atrás, um homem havia se suicidado no sótão. Desde então, os moradores relatavam sentir uma presença estranha, especialmente no andar superior. Ainda não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que nunca mais me senti sozinho em casa. Sempre fui fascinada por antiguidades. Então, quando encontrei um espelho antigo em uma venda de garagem, não hesitei em comprá-lo. O espelho tinha uma moldura ornamentada e parecia pertencer a outra época. No entanto, desde o momento em que o trouxe para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Toda vez que olhava no espelho, via uma sombra indistinta atrás de mim. No início, pensei que era apenas um truque de luz, mas a sombra se tornava mais definida com o passar do tempo. Ela tinha a forma de uma pessoa, mas nunca podia ver o rosto. Comecei a sentir uma presença constante, como se estivesse sendo observada o tempo todo. Uma noite, acordei no meio da noite e, ao olhar no espelho, vi a sombra se mover. Ela se aproximou do espelho, até que eu estava olhando diretamente para uma figura sombria, sem rosto, mas com olhos que pareciam perfurar minha alma. Sentindo uma onda de pavor, cobri o espelho e tentei voltar a dormir. No dia seguinte, pesquisei sobre o espelho e descobri que ele havia pertencido a uma mulher que, segundo a lenda, morreu olhando para o espelho após uma vida de miséria e isolamento. Diziam que sua alma ficou presa no espelho, condenada a observar os vivos.
Decidi me livrar do espelho, mas, mesmo depois de doá-lo, continuei a sentir a presença. A sombra, de alguma forma, estava ligada a mim agora. Percebi que, onde quer que eu fosse, via reflexos distorcidos de mim mesma, como se a sombra estivesse tentando se manifestar. Eventualmente, consultei um médium, que confirmou que a alma presa no espelho estava tentando se comunicar comigo. Fizemos um ritual para liberar a alma, e, desde então, a presença se foi. No entanto, o medo persiste. Às vezes, ainda sinto que estou sendo observada, e evito espelhos a todo custo. A experiência me deixou com uma certeza: o passado pode nos seguir de maneiras inesperadas, e nem todas as antiguidades trazem boas energias. Cresci em uma pequena cidade costeira, onde o mar sempre parecia murmurar histórias antigas. Havia uma praia que todos evitavam, conhecida como a Praia dos Sussurros. Diciam que era assombrada por espíritos de marineiros perdidos. Sempre fui cético, mas algo sobre aquela praia sempre me deu arrepios. Um dia, decidi enfrentar meus medos e fui até a praia. Era um dia nublado, e o mar estava agitado. Enquanto caminhava pela areia, ouvi sussurros carregados pelo vento. Parecia uma voz feminina, lamentando algo incompreensível. Achei que era minha imaginação, mas os sussurros ficaram mais altos e mais claros. De repente, vi uma figura de uma mulher na água. Ela estava olhando diretamente para mim, com olhos que pareciam refletir o abismo do oceano. Aproximei-me, e a voz dela se tornou mais clara: "Ajude-me." Perguntei como podia ajudar, mas ela desapareceu antes que eu pudesse ouvir uma resposta. Voltei para casa perturbado e decidi investigar a história da praia. Descobri que, anos atrás, uma mulher havia se afogado ali, tentando salvar seu filho que havia sido puxado por uma correnteza. Diziam que seu espírito ainda vagava pela praia, tentando encontrar paz. Decidi voltar à praia com flores e realizar uma pequena cerimônia em sua memória. Enquanto colocava as flores na água, senti uma presença ao meu lado. Olhei para o mar e vi a figura da mulher novamente, mas desta vez ela estava sorrindo. Senti uma onda de paz e a voz sussurrou obrigado antes de desaparecer. Desde aquele dia, os sussurros na praia diminuíram, e a atmosfera pareceu mais tranquila. A história da mulher ficou comigo, uma lembrança de que o mar guarda muitos segredos e que algumas almas precisam de ajuda para encontrar a paz. Agora, quando ouço o som das ondas, lembro-me de que há mais no mundo do que podemos ver ou entender. Desde criança, eu sempre tive a habilidade de ouvir coisas que outras pessoas não conseguiam. Quando me mudei para uma casa antiga no campo, comecei a ouvir uma voz feminina à noite, chamando meu nome. No início, pensei que estava sonhando, mas as chamadas se tornaram mais frequentes e insistentes. Uma noite, decidi seguir a voz. Ela parecia vir do porão, um lugar que sempre evitei por causa de sua atmosfera sombria. Ao descer as escadas, a voz se tornou mais clara e eu podia ouvir palavras fragmentadas: "Ajude-me, estou presa." Quando cheguei ao porão, a voz cessou, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Dias depois, encontrei um diário antigo escondido em uma parede falsa no porão. Pertencia a uma mulher chamada Clara, que viveu na casa há mais de 100 anos. O diário descrevia como ela era mantida prisioneira pelo marido abusivo e como, um dia, ela desapareceu sem deixar rastro. Convencida de que a voz era de Clara, tentei comunicar-me com ela através de sessões de meditação. Uma noite, Clara apareceu para mim, uma figura translúcida com uma expressão de tristeza profunda. Ela me mostrou, através de visões, o que aconteceu com ela. Seu marido a matou e escondeu seu corpo no porão. Com essa revelação, decidi chamar as autoridades, que encontraram os restos mortais de Clara no local indicado. Após o enterro adequado, a voz cessou, mas a experiência me deixou marcada. Clara estava em paz, mas o peso de sua tragédia ainda ecoa naquela casa. Agora, quando ouço vozes, sempre me pergunto quem está tentando se comunicar e qual história terrível elas têm para contar. Minha esposa e eu compramos uma casa com um belo jardim, cheio de flores e árvores antigas.
O antigo proprietário era um jardineiro apaixonado, mas após sua morte, o jardim foi deixado ao abandono. Decidimos restaurá-lo e passamos semanas limpando e plantando novas flores. No entanto, logo percebemos que o jardim tinha algo de estranho. Enquanto trabalhávamos, ouvíamos sussurros vindos do fundo do jardim, onde havia um velho carvalho. Os sussurros eram suaves e incompreensíveis, mas claramente humanos. Pensamos que poderia ser o vento, mas os sussurros aconteciam mesmo em dias sem vento. Além disso, comecei a ver sombras entre as árvores, movendo-se rapidamente fora do meu campo de visão. Uma noite, enquanto regava as plantas, vi uma figura ao lado do carvalho. Era uma mulher idosa, com roupas antigas. Ela olhou para mim e disse: "Você deve sair daqui." Fiquei chocado e tentei me aproximar, mas ela desapareceu. Falei com minha esposa, e ela confessou que também tinha visto a mulher e ouvido os sussurros. Decidimos investigar e descobrimos que o antigo proprietário, o jardineiro, tinha perdido sua esposa anos antes. Ele plantou o jardim em sua memória e, segundo relatos, passava horas conversando com ela ao pé do carvalho. A mulher que vimos parecia corresponder à descrição da esposa do jardineiro. Trazemos um sensitivo para ajudar, e ele nos disse que a mulher estava preocupada com o jardim e queria protegê-lo. Ela estava inquieta porque o lugar que seu marido tanto amava estava sendo alterado. O sensitivo realizou um ritual de paz, garantindo que cuidaríamos do jardim com respeito e amor. Desde então, os sussurros cessaram, e o jardim floresceu como nunca antes. A figura da mulher nunca mais foi vista, e a sensação de inquietação desapareceu. A experiência nos ensinou a importância de honrar o passado e de tratar os lugares sagrados com o respeito que merecem. Agora, cuidamos do jardim com carinho, sabendo que estamos cuidando de algo muito mais profundo do que simples plantas. Minha esposa e eu compramos uma casa velha, atraídos pelo charme e pelo preço acessível. Durante a inspeção, descobrimos um quarto que estava trancado e cheio de poeira. Parecia que ninguém tinha entrado lá por anos. Decidimos limpá-lo e usá-lo como escritório, mas desde o momento em que abri a porta, senti uma estranha sensação de desconforto. O quarto tinha uma atmosfera pesada e parecia mais frio do que o resto da casa. Durante a limpeza, encontramos brinquedos antigos e um diário de uma criança chamado Lucas. As entradas no diário eram cada vez mais perturbadoras, descrevendo como Lucas sentia uma presença sombria que o observava à noite. Naquela noite, enquanto estava trabalhando no quarto, senti uma corrente de ar gelado e vi uma sombra passar pela porta. Fui atrás, mas não encontrei nada. As noites seguintes foram piores. Ouvia sussurros e risadas infantis e sempre sentia como se alguém estivesse me observando. Minha esposa também começou a sentir a presença, descrevendo a sensação de uma mão fria tocando seu ombro enquanto dormia. Consultamos um historiador local e descobrimos que Lucas era um garoto que havia desaparecido misteriosamente há muitos anos. Seus pais acreditavam que ele havia sido levado por algo sobrenatural, já que ele falava de uma amiga invisível que o chamava para o quarto. Decidimos trazer um médium para investigar. Durante a sessão, o médium entrou em transe e disse que a alma de Lucas estava presa, incapaz de deixar o quarto porque temia a amiga invisível, uma entidade sombria que se alimentava de sua energia. O médium realizou um ritual de libertação, e desde então, o quarto parece mais leve, como se a energia tivesse mudado. No entanto, às vezes, à noite, ainda ouvimos risadas infantis e passos leves. Embora saibamos que Lucas agora está em paz, algo parece ter ficado para trás. O quarto agora está trancado novamente e evitamos falar sobre ele. A experiência nos ensinou a respeitar o desconhecido e a nunca subestimar o poder das energias negativas. Eu sempre tive problemas para dormir, mas as coisas pioraram quando comecei a morar sozinho em um antigo apartamento no centro da cidade. Toda noite, acordava às 3 horas da manhã, com uma sensação de que algo estava errado. A princípio, pensei que era apenas insônia, mas então comecei a sentir uma presença no quarto. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, senti uma pressão nos meus pés,
como se alguém tivesse se sentado lá. Acendi a luz, mas não havia ninguém. No entanto, a sensação persistia. Senti um calafrio subir pela espinha e percebi uma sombra no canto do quarto. A sombra parecia se mover levemente, e então ouvi uma voz sussurrando meu nome. Aterrorizado, consultei um amigo que acreditava no sobrenatural. Ele sugeriu que meu apartamento poderia estar assombrado e me deu um amuleto para proteção. Coloquei o amuleto perto da minha cama, mas a sensação de presença continuou. Comecei a ouvir sussurros mais claros, dizendo coisas como ajude-me e não me deixe. Uma noite, decidi enfrentar o que quer que fosse. Sentei-me na cama e disse em voz alta que estava disposto a ajudar. A sombra no canto se moveu e se tornou mais clara, revelando a figura de um homem jovem, com uma expressão de desespero. Ele se aproximou e disse: "Estou perdido." Ele então desapareceu e a sensação de presença se foi. No dia seguinte, descobri que o prédio havia sido um hotel no passado e que um jovem hóspede havia cometido suicídio ali muitos anos antes. Ele havia deixado uma carta dizendo que se sentia perdido e sozinho. Decidi realizar um ritual de despedida para o espírito, acendendo velas e dizendo uma oração. Desde então, o visitante noturno nunca mais voltou e finalmente consegui dormir em paz. A experiência me fez perceber que o mundo está cheio de mistérios que não compreendemos completamente. Às vezes, os espíritos apenas precisam de uma palavra gentil ou de um adeus para encontrar a paz.